Muito bem. Jesus está dizendo assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Deixa a sua Bíblia aberta para a nossa meditação. Vamos orar mais uma vez. Damos-te graças, Senhor, por esse tão precioso momento, quando nos aquietamos diante de Ti, pela Tua palavra, para ouvi-lo. Peço que o Senhor venha falar conosco. Peço que o Senhor me use, Senhor, pois Tu sabes das minhas limitações, das minhas fraquezas, mas confiamos em Ti. Aqui viemos para cultuar o Senhor, e é o que nós estamos fazendo. E este momento de meditação na Tua palavra é para nós de grande importância, um momento singular deste culto. Então, Santo Pai, aquieta-nos diante de Ti e abençoa-nos. Fale conosco, no excelso nome do Salvador Jesus. Amém. Meus queridos, uma das palavras que mais nós ouvimos ao longo destes últimos 16 meses foi a palavra distanciamento social. E eu estava aqui observando exatamente isso. Somos obrigados a nos distanciar pessoalmente, e também essa realidade do uso da máscara. Que coisa terrível, que coisa triste. E eu espero que um dia, dentro em breve, isso possa desaparecer, que nós possamos estar mais juntinhos, mais aconchegantes novamente, sem máscara, sem distanciamento, mais próximos fisicamente, como nós estamos espiritualmente por causa de Jesus. Amém, queridos? Amém. Que alegria poder saber que daqui a pouco teremos esse privilégio novamente de nos abraçar e de poder sorrir e todos ver o nosso sorriso com toda alegria no nosso coração. Olhando para esse texto, eu posso ver exatamente isso. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Desde o capítulo 13, essa despedida começa. E aqui ele está caminhando para o local, o Getsemane, onde ele seria preso nesta mesma noite. E ao longo desta mesma noite, ele seria julgado injustamente. E no dia seguinte, que era sexta-feira, ele seria crucificado, ele iria morrer, ele iria ser sepultado. Conhecemos bem a história. E aqui nesta palavra que ele está se dirigindo, ou nessas palavras, nessa despedida que ele está se dirigindo aos seus discípulos, ele nos fala algumas coisas que eu gostaria de conversar, de meditar com você. Se você fechou a Bíblia, abre novamente e veja bem alguns ensinamentos preciosos que Jesus está nos dando aqui. O primeiro deles é a respeito do seu amor.
É tão interessante porque ele diz assim: o meu mandamento é este, versículo 12, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o primeiro destaque que nós podemos fazer nesse texto é exatamente esta palavra de Jesus, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu quero destacar exatamente esta segunda parte do versículo. O amor de Jesus por nós. E essa verdade, ele repete lá no verso 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E ele mostra exatamente a qualidade, a intensidade deste amor que ele quer que nós tenhamos uns pelos outros, que é o padrão do seu amor por nós. O quanto ele nos ama. Como que nós sabemos do seu amor por nós? Como que nós temos esta convicção que Jesus nos ama tanto? Primeiramente, eu entendo que ao se tornar gente como nós, ao se tornar homem, porque ele é Deus, ele é Espírito, mas lá na eternidade passada, ele se entregou, ele se colocou diante do Pai, diante de Deus, para dizer: não, eu vou fazer isso. Nós cremos num Deus, queridos, que é eterno, infinito, onisciente. Esse é o nosso Deus. E Jesus é esse Deus. E lá na eternidade, antes da fundação do mundo, antes de tudo acontecer, ele já fez isso por nós. E então ele vem, e nós conhecemos bem a história, e ele se torna gente como nós, com um propósito definido. Quando o anjo disse a José que ele deveria se chamar Jesus, é porque ele tinha uma razão para ter esse nome. Esse significa Salvador. E Jesus mesmo disse lá na casa de Zaqueu: eu vim para buscar e salvar o perdido. É por isso que ele tem este nome. Jesus é o nosso Salvador. Então, ao vir, ao assumir, ao se colocar à disposição do Pai para realizar a sua obra de salvação de cada um de nós e se tornar gente como nós, porque precisava passar por isso, ser isso, dessa forma, o querer de Deus, então ele demonstra primeiramente o seu amor por nós dessa forma. Também nesses capítulos todos aqui, do capítulo 13, 14, 15 até o 20, nós vemos, e não somente em João, mas em todos os evangelhos, em toda a escritura, nós vemos o seu amor sendo demonstrado por nós, o seu sofrimento. Eu não sei quantos dos irmãos têm observado e têm percebido o sofrimento de Jesus. Ao se humilhar, se tornando gente como nós, deixando toda a sua glória, a sua majestade, o seu poder, para nascer numa manjedoura, crescer numa cidade simples, humilde, que era mal falada, inclusive, Nazaré, com irmãos que não criam nele, vivendo no seu ministério propriamente dito, sendo blasfemado, perseguido, maltratado pelos líderes religiosos diante dele em todos os momentos. Jesus sofreu tudo isso na sua vida, ao longo dela. E quando chega no momento final, é que nós vemos a intensidade do seu sofrimento. Como ele passou por tudo aquilo. Ele foi blasfemado, ele foi xingado, ele foi
cuspido, colocaram a coroa de espinho na sua cabeça, blasfemando contra ele, porque o fato dele ser o rei dos judeus, e as pessoas estavam simplesmente blasfemando, fazendo tudo aquilo que fez com ele. E ele sofreu tudo isso humildemente. Ele mesmo disse: eu poderia chamar uma legião de anjos e acabar com tudo isso. Com uma simples palavra, ele podia acabar com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas não foi isso que ele veio fazer. E não foi isso que ele fez. Ele se humilhou. Ele se calou diante de Pilatos. Ele podia muito bem responder uma pergunta simples qualquer de Pilatos e ser livre da cruz, da crucificação. Mas não foi isso que ele fez. Então, meus irmãos, tudo isso demonstra e mostra para nós o grande amor que ele teve por nós. Obviamente, se consome, ou melhor, conclui na cruz. A crucificação, a forma como ele morreu, nós sabemos muito bem da história. E não chega aí, não termina aí a demonstração do seu amor, porque ele ressuscitou, subiu ao céu e está conosco todos os dias. Como ele prometeu no final de Mateus, ele continua até hoje em nossos dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pela fé, nós cremos assim. Nós sabemos disso, que Jesus está conosco dia após dia, que Jesus está com você todos os dias. Nesse distanciamento proposto, necessário, que vivemos os últimos meses até hoje, e não sabemos mais quantos dias temos pela frente, nós deveríamos ou devemos e tivemos a oportunidade de cultivar uma aproximação especial, que é de Jesus. E aqui está um dos momentos mais importantes que eu vejo desta pandemia, é que nós tivemos a oportunidade de ficar muito tempo sozinhos, sem ter muita coisa que fazer, e por isso tivemos o privilégio de nos aproximar mais e mais dele mesmo. Eu não sei quantos aqui aproveitaram este privilégio, esta oportunidade. Eu não sei como você pôde conviver com sua família e com a sociedade e com as pessoas, etc., com todos aqueles que conviveram ao seu lado. Mas certamente mudou muita coisa, e está mudado muita coisa na nossa vida cotidiana. E especialmente a mudança que cada um de nós precisamos estar atentos a ela. Esta mudança para o nosso próprio bem. De embora eu esteja distante de você, fisicamente, eu estou bem próximo de Jesus. Bem perto de Jesus. Podemos cultivar esta amizade com Jesus. E é isso que ele vai nos dizer no versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo, quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que ele está dizendo aqui é muito importante a gente observar. A iniciativa é dele, foi dele. Ele nos deu esse privilégio de ser dele, pertencer a ele, ter a amizade dele, a convivência dele, ser amigo dele, como ele diz aí, no versículo anterior, no versículo 17, no versículo 15, por exemplo, versículo 13, 14, 15, ele fala dessa amizade
E ele mostra que essa amizade que ele tem conosco é porque ele veio até nós. Foi ele que escolheu você, Gabriel, para dar a você o privilégio de viver com ele. Por que nós devemos entender isso? A Bíblia diz que nós já nascemos pecadores. E sendo pecadores, já nascemos separados, afastados, distanciados dele, longe dele, de costas para ele. Nós sabemos que o pecado criou esse grande abismo entre nós e ele. Davi chega a dizer que nós nascemos mortos. Paulo aos Efésios diz isso: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O pecado nos afastou, nos distanciou, nos matou, queridos. O salário dele, do pecado, é a morte. Sabemos disso. Então, Deus, desde lá da eternidade, resolveu o nosso distanciamento dele, se aproximando de nós. Foi ele que veio ao nosso encontro, atrás de nós. Lucas 15 mostra essa atitude de Jesus por nós. Na parábola, nas 3 parábolas que Lucas conta no capítulo 15, mostra exatamente isso. Jesus vindo atrás de nós. Nós é que estávamos perdidos como a ovelha, como a dracma, como o filho pródigo. E ele veio para nos resgatar, para nos redimir, para nos salvar, para nos dar uma nova vida, ser amigos dele, conviver com ele, andar com ele, estar na presença dele. Não foi nós que quisemos isso, porque nem condições quaisquer nós teríamos para ir atrás dele. É por isso que tem tanta gente por aí que não sabe nada, não tem o privilégio que nós temos de conhecer estas verdades a respeito de Jesus. Há tantos e tantos, quem sabe longe ou próximo daqui, que nunca pararam para ouvir, para compreender, para pensar a respeito disso, não é verdade? Quantos e quantos nunca pararam um momento para falar: peraí, como é que é mesmo essa história? E nem nós mesmos. Foi ele que veio e tocou em nós. Como ele tocou naquele cego de nascença, como ele tocou em tantas pessoas enfermas. Curou. Ele curou você. Ele curou você do seu pecado. E a cura dele é uma cura eterna, queridos. A cura que Jesus realizou no seu coração, na sua alma, não é temporária, como essa pandemia aí. Não é. A cura que Jesus realizou dentro de nós é uma cura para toda a eternidade. Graças a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Amém. Sabe por que ele fez isso? Porque ele nos amou de tal maneira. Ele nos amou. E o que eu vejo Jesus falando aqui é exatamente a respeito disso. Que ele fez isso porque ele nos amou. E aqui, se despedindo dos seus discípulos, ele diz essa palavra: vós sois meus amigos. Vós sois meus amigos. Vós sois meus amigos. Eu destaco esta afirmação de Jesus aqui. E ele não apenas fala, mas ele agiu como amigo nosso. Ele não apenas diz que é seu amigo, mas ele faz. Ele age em seu favor, em nosso favor. Ele fez, continua fazendo e fará até o fim, por toda a eternidade.
E eu quero deixar com você uma pergunta para você levar para o seu travesseiro. Você é de fato amigo de Jesus também? Muitas vezes eu fico pensando, intrigado até, porque há muitas pessoas que demonstram uma fidelidade, uma amizade intensa por mim. E muitas vezes eu não correspondo a esta amizade como deveria corresponder. Outras vezes eu sou tão amigo de alguém e aquela pessoa nem percebe o quanto eu amo a ela mesma. Acontece isso com você também? Pois bem, com Jesus muitas vezes é assim também. Jesus nos ama tanto, 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 e muitas vezes a gente nem percebe este amor que Ele tem por nós. Muitas vezes a gente nem lembra desta verdade, nem conhece essa verdade, nem valoriza esta verdade. Não é verdade, queridos? Não é fato isso? Eu não sei quanto você está próximo dele, convivendo com ele. Qual está sendo a intensidade da sua aproximação dele? Você sabe. Você sabe. E nós precisamos, todos nós precisamos, lembrar sempre disso. O dia começa, amanhece e anoitece. A noite começa e termina. E 24 horas por dia, 7 dias na semana, precisamos conviver com Ele, com Jesus. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, é exatamente esta confiança nele, convivência com Ele, andar com Ele, estar com Ele, quer seja no carro, quer seja lavando vasilha ou lavando roupa, quer seja estudando ou dormindo ou sonhando, em qualquer que seja a situação, Jesus está próximo de nós. Jesus está conosco sempre. Ele prometeu isso e Ele cumpre isso nas nossas vidas. Agora, como é que eu posso provar para Ele e para os demais que eu de fato sou amigo dele? Ele diz aqui: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Nós provamos uns aos outros quando provamos o nosso amor uns pelos outros, quando procuramos agradar uns aos outros. Nós provamos para Jesus que nós somos amigos dele quando nós procuramos obedecê-lo. Porque além de amigos, de amigo nosso, ele é nosso Senhor. E é por isso que o verso 13 e o verso 17 não está dizendo assim. Jesus não diz assim: olha, eu queria pedir para você uma coisa, queria te pedir um favor. Ele não diz assim. Como é que ele diz? Eu estou te dando um mandamento. Eu estou te dando um mandamento, eu estou te mandando, eu estou te ordenando, porque eu sou o seu Senhor. Eu não sou simplesmente alguém qualquer. Eu sou o Senhor da sua vida. Sabe por que eu sou o Senhor da sua vida? Porque eu te criei. Porque eu te salvei. Porque eu comprei você por um preço muito alto, que foi a minha própria vida. Eu dei a minha vida pela sua vida. Você é minha propriedade. Você é propriedade minha. Então você é meu. E que bênção que nós somos dele, queridos. Amém. Que bênção que nós somos dele. Não é verdade isso? Imagine só se você fosse filho de ninguém. Imagine só se você não pertencesse a ninguém.
Como seria a sua vida? Seria como de tantos e tantos outros aí. Mas você pertence a Ele. Nós pertencemos a Ele para todo sempre. Graças a Ele por isso. E é por isso que Ele está dizendo, eu estou te mandando. Mandando o quê? Ame o seu irmão. Ame a sua esposa. Ame o seu filho. Ame o seu tio. Ame o seu vizinho. Ame o seu colega de trabalho. Ame! E como é que nós dizemos que nós amamos, queridos? Simplesmente falando que ama? Não, é quando a presença de quem quer que seja para nós nos traz alegria. É quando nós demonstramos àquela pessoa que nós a amamos, criando um ambiente de paz entre nós, especialmente dentro de casa, onde nós mais vivemos, onde não temos distanciamento social, nem físico. É quando nós somos bons, benignos, pacientes um com o outro. É assim que nós demonstramos que nós amamos e que nós estamos fazendo isso em obediência ao nosso Senhor. Jesus nos manda ser assim, porque Ele é assim conosco. O que Ele espera de cada um é exatamente este comportamento nosso. É que nós sejamos mansos, é que nós estejamos prontos a perdoar. Obrigado, André. Sejamos prontos a perdoar uns aos outros. E especialmente perdoar a quem está mais próximo de nós. É fácil perdoar quem está lá na Amazônia. É fácil perdoar quem está lá em Taguatinga. Mas não é tão simples perdoar quem está dentro da sua casa com você, não é verdade? Nós perdoamos facilmente quem está longe de nós. E muitas vezes é um perdão da boca para fora, simplesmente. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que Ele nos perdoou mesmo. E é assim que Ele espera que nós também perdoamos. Perdoemos uns aos outros. O perdão é uma das maiores demonstrações de amor que nós podemos dar ao nosso próximo, ao nosso irmão. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. E daqui a pouco, daqui poucas horas, daqui poucos minutos, o amigo mais próximo que ele tinha, pelo menos assim, de palavra, era Pedro. E o que Pedro vai fazer com ele daqui a pouco? Vai traí-lo, vai dizer que não conhece esse homem. Por 3 vezes, não conheço, não sei de quem você está falando. Olha só. E é incrível como é que Mateus, ao descrever esse fato, Mateus diz que no momento que o galo cantou, Jesus olhou para ele e ele cruzou os olhos com os olhos de Jesus e sai dali e chora amargamente. Veja lá no final de Mateus que você vê esse fato. Por quê? Porque eram 2 amigos. 2 amigos, e Pedro, que havia prometido para ele algumas horas antes, que estava disposto a morrer por ele e com ele. Porque isso, queridos, e o exemplo de Pedro serve para todos nós. Muitos de nós agimos como Pedro agiu. E o que Jesus espera é que nós tenhamos a mesma atitude de Pedro e não a de Judas. Porque Judas não era amigo dele. Judas era tão pecador como Pedro. Mas Judas confiava em si mesmo, amava a si mesmo, não amava ele. Por isso Judas resolveu o problema segundo o querer dele mesmo. Ele foi e se enforcou porque ele quis resolver por ele mesmo. Remorso é diferente de arrependimento. Meus queridos, Jesus Cristo é o nosso amigo por excelência. E Ele espera isso de nós.
E a maneira como nós dizemos que somos amigos dele, que nós andamos com ele, que nós apreciamos a presença dele, a convivência com ele, a amizade com ele, é através da palavra. Aqui na palavra ele fala, nos orienta, nos mostra, nos abre o coração. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, eu sou amigo de vocês porque tudo quanto ouvi de meu pai eu transmiti para vocês. Eu não tenho segredo com vocês. E ao mesmo tempo, nós dizemos para ele que somos amigos dele, sendo amigos uns dos outros, procurando o seu bem, procurando o bem uns dos outros, perdoando as fraquezas, as indiferenças que há entre nós. Ah, meus irmãos, ter Jesus como Senhor, ter Jesus como amigo, está muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Eu fico olhando para a história bíblica, por exemplo, e vejo um Abraão amigo de Jesus, um Enoque amigo de Jesus, eu vejo um Moisés amigo de Jesus, um Davi amigo de Jesus, um Daniel amigo de Jesus, um Josafá amigo de Jesus, um próprio João que escreveu esse livro aqui, que nós estamos meditando nele, amigo de Jesus. E eu espero que você também possa dizer, eu também sou amigo de Jesus. Embora sou fraco, embora não corresponda àquilo que ele espera de mim, na sua totalidade, mas eu sou amigo de Jesus. E você nessa noite possa dizer ao próprio Jesus, Jesus, tu sabes que eu te amo. Como o apóstolo Pedro vai dizer no final do livro de João, logo depois disso aqui, depois que ele morre, que ele é sepultado, que ele ressuscita, Jesus faz questão de mostrar a ele, a Pedro, o amor que ele tinha por Pedro. E ele pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, você é meu amigo? Você realmente me ama, Pedro? Queridos, e quando nós chegamos no livro de Atos, dias depois, nós vemos a transformação que este homem teve. E eu creio que começa exatamente nesse momento, quando Jesus vai para ele, depois de ressurreto, e acerta com ele, diz para ele que o perdoou. E não somente isso, no Pentecostes, quando ele recebe o poder do Espírito Santo, este homem é transformado de uma forma tal, queridos, que todos nós deveríamos querer a mesma experiência. Jesus é o nosso amigo e ele pode mudar a nossa vida, como mudou a vida de Pedro, como mudou a vida de todos os seus discípulos, como muda a nossa vida também. E eu espero que cada um de nós estejamos prontos. Obrigado, André. Estejamos prontos a viver esses dias de distanciamento mais próximos dele. Eu não sei como que você tem aproveitado o seu dia a dia, mas eu sugiro a você, aproveite mais o seu tempo, não jogando fora o seu tempo, mas lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Aproveite o seu tempo com a palavra de Deus, porque assim você está dando tempo, ou usando o seu tempo da forma mais preciosa. Seja companheiro de Jesus, amigo de Jesus, ande com Jesus. Quando você não estiver fazendo nada, ouça músicas que falam do amor de Deus por você. Há as mais diferentes formas de nós demonstrarmos o amor por Ele, é querendo estar próximos dele, é querendo estar perto de Jesus. Ao deitar, ao levantar, ao viver ao longo do dia, que nós
estejamos sempre querendo estar vivendo com Ele, andando com Ele. Jesus é o nosso Senhor e Ele é também o nosso amigo por excelência. Que Ele nos abençoe e nos ajude a viver desta forma, até que a máscara caia, até que a pandemia desapareça e até que um dia Ele volte para cada um de nós. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Eu queria pedir ao reverendo Pedro que viesse aqui para orar por nós. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Coloque diante dele a sua vida. Peça a Ele que examine o seu coração. Santíssimo Deus, eterno e poderoso Pai, nós oramos ao Senhor neste momento, clamando que o Senhor sonde os nossos corações. E tudo aquilo, ó Pai, que tem sido usado em nosso ser, para qualquer coisa que não seja para um relacionamento íntimo com o Senhor, que não seja para a glória de Ti, ó Pai, nós clamamos que o Senhor substitua por um desejo intenso, por uma avidez tamanho, ó Pai, que não descansemos enquanto verdadeiramente não estivermos em intimidade com o Senhor. Todos nós que fomos alcançados através, ó Pai, do sacrifício do Seu Filho, clamamos, ó Pai, faça-nos cada vez mais ávidos por este relacionamento com o Senhor. Que nós verdadeiramente tenhamos essa intimidade através do Seu Filho Jesus Cristo, para que comprovemos ao mundo que todo o distanciamento que existia, ó Pai, entre nós e o Senhor, foi, ó Pai, rompido, foi extirpado através do sangue de Cristo Jesus. Nós cremos que pertencemos ao Senhor, cremos que os nossos pensamentos, palavras e ações pertencem ao Senhor, porque a nossa novidade de vida pertence ao Senhor. Por isso clamamos, ó Pai, nos direcione para a intimidade, para relacionamento, para estarmos cada vez mais desejosos de fazermos com que cada palavra, ação e pensamento nosso seja para a honra e glória do Seu nome, ó Pai. Nos capacite. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, hoje e sempre. Amém. Deus continue abençoando, reverendo. Muito obrigado pela